Após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenar uma operação de busca e apreensão contra o líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado federal Carlos Jordi, diversos parlamentares se manifestaram e cobraram o posicionamento do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, face ao avanço da ditadura. O senador Jorge Seife Júnior disse: "O ocorrido hoje com o deputado Carlos Jordi só reafirma que o ordenamento jurídico, processual e sistema acusatório colapsaram. Somos escolhidos a dedo. Tudo corre em sigilo. O judiciário de passivo passou a hiperativo e hipertrofiado. Não há necessidade de Ministério Público, somente desejo de vingança e revanche. Desafetos devem pagar, mesmo sem rastros, provas ou indícios. E se não há do que acusar, inventa-se. Aparato estatal em busca de constranger, calar, melindrar, expor. A mensagem é: nem sob garantias constitucionais os representantes eleitos pela população estão protegidos, quanto mais o cidadão comum. Quem será o próximo? Seguirão os presidentes das casas em silêncio, fingindo que a democracia está a pleno e inabalável? Parabéns ao judiciário. Seguimos subservientes e calados para vossa alegria e gozo." Seife citou um texto sobre o ditador alemão. No entanto, passou a disseminar a imagem de defensor da lei e da ordem, alegando que preservaria os valores alemães tradicionais. A polícia passou a realizar ações preventivas, ou seja, a realizar prisões sem quaisquer autorizações e sem provas que pudessem justificar um eventual julgamento nos tribunais. O senador disse: "Coincidências." O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança disse: "Mais uma busca e apreensão a parlamentar de oposição. Seguiu o devido processo legal ou foi iniciada monocraticamente? Como fica a função do Ministério Público se o juiz do STF não precisa mais deles? Reforma do Judiciário deve ser nossa prioridade para o bem da verdadeira democracia e idoneidade das instituições." O deputado Tenente Coronel Zuco apontou: "Toda a minha solidariedade ao deputado Carlos Jordi, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal hoje na sua casa e no seu gabinete. Ele foi surpreendido com um fuzil enquanto dormia com sua esposa e filha pequena. O parlamento não pode se calar diante de tamanho abuso e desrespeito." O vereador Fernando Holliday afirmou: "O deputado Carlos Jordi é o líder da oposição no Congresso. A perseguição que ocorre contra ele hoje é um grave ataque ao direito de oposição nesse país, principalmente porque ocorre contra quem nunca apoiou atos de vandalismo ou coisa que o valha. É pura intimidação." A deputada Bia Kicis lembrou: "O deputado Carlos Jordi, surpreendido com a PF em sua casa e gabinete hoje por ordens do ministro Alexandre de Moraes, é o líder da oposição na Câmara. O acesso a seu celular e computador dará a quem quer eliminar o bolsonarismo acesso às conversas e estratégias da oposição. Maior ataque ao parlamento e à democracia." O deputado Daniel Freitas disse: "Perseguição política, ditadura, censura, chame do que quiser. O deputado Carlos Jordi é o líder da oposição na Câmara dos Deputados e é mais do que evidente que ele foi a cabeça escolhida da vez para tentarem servir numa bandeja. O judiciário vai implodir o Brasil." O deputado André Fernandes questionou: "A Câmara vai ficar omissa diante da perseguição contra a oposição? Lira não vai tomar nenhuma atitude? Provavelmente, se fosse uma operação da Polícia Federal para investigar corrupção, o parlamento todo estaria em defesa, incluindo os presidentes das casas." Segue firme, Carlos Jordi. O deputado capitão Alberto Neto expressou a sua indignação em um vídeo e disse:
Os desmandos do STF estão empurrando o Brasil para um regime de ditadura. É um absurdo passar por cima do direito de imunidade parlamentar do líder da oposição no Congresso com essa perseguição sem fundamento. Não vamos aceitar que o Brasil seja aprisionado pelo judiciário e que a democracia seja atacada. A oposição está firme e unida. Nosso país não será contaminado pela esquerda e jamais será uma Venezuela. A escritora Cláudia Wild disse: mais uma medida aparentemente arbitrária para a coleção do xerifão nacional. Enquanto ele não for legalmente destituído do cargo via impeachment, ações como essa continuarão a ser rotina na inabalável democracia bananeira. Wild publicou um trecho de matéria com a justificativa da Polícia Federal e disse: que treco mais bizarro! Depois disso aqui, a expressão processo kafkiano perdeu completamente o posto. A partir de agora, chama-se processo alexandrino, uma medida extrema como busca e apreensão em virtude de fala, irmão, beleza? Está podendo falar aí? O ex-deputado estadual Douglas Garcia apontou que, embora Jordi não tenha acesso ao inquérito, a velha imprensa tem. Ele divulgou um vídeo e disse: Carlos Jordi, mais uma vítima da República do Xandaquistão, lugar onde a Polícia Federal é usada politicamente. A perseguição política no Brasil se tornou algo corriqueiro. O deputado estadual Gil Diniz disse: mais um capítulo da perseguição de Alexandre de Moraes aos opositores do regime de exceção. Todo o nosso apoio ao deputado Carlos Jordi e a todas as vítimas dessa perseguição ilegal. O deputado Maurício Marcon afirmou: conversei com o líder Carlos Jordi e ele reafirmou que as acusações contra ele não procedem. Alexandre de Moraes, no processo, diz que supostamente Jordi teria trocado mensagens e instigado pessoas a participarem de atos antidemocráticos, fato que o líder da oposição nega. Talvez tal conversa que desencadearam a operação nunca apareçam por não existirem, como não apareceram as imagens da agressão, entre aspas, em Roma, ou a suposta ameaça contra Alexandre de Moraes. O Estado Democrático de Direito não existe mais no Brasil. O vereador Douglas Gomes apontou: querem acabar com toda e qualquer oposição ao atual governo. Vivemos em um regime totalitário. A deputada Júlia Zanata disse: na democracia brasileira, prerrogativas de deputados eleitos pela população são violadas sem qualquer constrangimento. Existe um claro instrumento de perseguição a opositores. O caso do Carlos Jordi é emblemático. Líder da oposição e crítico ferrenho de decisões arbitrárias do judiciário, sofreu busca e apreensão e teve inclusive seu gabinete isolado na Câmara dos Deputados. A justificativa utilizada foi a suposta ligação de Jordi a grupos que participaram do 8 de janeiro. Mas existe alguma prova sobre a participação dele em crimes? Ou o que há é uma mera presença em grupos de zap em que pessoas se envolveram com ilícitos? O que está acontecendo abre um precedente extremamente perigoso. Sob a justificativa de alcançar mentores intelectuais, entre aspas, do 8 de janeiro, políticos eleitos da oposição serão cada vez mais alvejados por uma Polícia Federal aparelhada, deixando o caminho livre para Lula e seus comparsas. Toda a minha solidariedade ao Carlos Jordi, um parlamentar honrado que sempre combateu os inimigos do Brasil. Não podemos normalizar essa ditadura em nosso país. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder da Frente Parlamentar Evangélica, divulgou um vídeo e disse: isso é inconstitucional. Toda a minha solidariedade ao deputado Carlos Jordi. O deputado Cabo Gilberto Silva afirmou:
O Congresso Nacional está sendo fechado pelo STF, estamos sendo perseguidos um a um, as prerrogativas parlamentares não existem mais pela própria decisão da Câmara dos Deputados, que aceitaram rasgar o artigo 53 da Constituição na prisão ilegal de um deputado. A ditadura veio e não foi militar. O procurador Silvio Miranda Munhoz, membro do MP Pro Sociedade, questionou: mais uma grande arbitrariedade. Quando o Senado e a Câmara vão se levantar contra estes verdadeiros abusos que atacam membros seus? Sérgio Camargo, ex-presidente da Fundação Palmares, disse: a busca e apreensão ordenada pelo STF contra Carlos Jordi deixa claro que outros deputados da direita podem terminar como Daniel Silveira. Não há imunidade parlamentar para quem questiona o poder, e fazer oposição virou uma atividade de alto risco no Brasil, típico de ditaduras. O assédio ao deputado é parte de um assédio a um grupo de pessoas tratadas como sub-humanos e cidadãos com menos direitos por manifestarem suas opiniões livremente e por apoiarem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Medidas arbitrárias são tomadas contra essas pessoas que têm seus direitos e garantias fundamentais desrespeitados. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes, que foi posteriormente arquivado por falta de indícios de crime. Atualmente, a Folha Política tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 30 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível no vídeo ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Da indignação com a ação judicial contra o líder da oposição, o deputado Carlos Jordi. A oposição na democracia é imprescindível. Essa ação intimidatória contra o líder da oposição enfraquece os pilares democráticos do país. Os poderes são harmônicos. O que nós estamos vendo no Brasil não é normal. Quero me solidarizar com o deputado Carlos Jordi, ele e sua família, que foram hoje acordados no seu lar e no seu gabinete com essa busca e apreensão. Espero que todos os ritos legais tenham sido seguidos. Espero que o presidente da Câmara tenha sido comunicado por quem autorizou esta ordem, porque é assim que se requer a boa convivência democrática. Lamentamos muito esse episódio. O Brasil está caminhando por um caminho muito perigoso e espero as reações de ambas casas, tanto da Câmara dos Deputados, na figura do nosso líder maior, presidente Arthur Lira, bem como o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. Essas ações não podem continuar, porque se nós não reagirmos, daqui a pouco veremos até parlamentares sendo presos sem a devida comunicação. Isto não é normal, isto não é constitucional. Fica aqui a minha solidariedade e o meu repúdio pelo acontecimento vergonhoso no dia de hoje. O que aconteceu hoje foi muito grave, fere diretamente a nossa democracia. A busca e apreensão na casa e no escritório da Câmara dos Deputados do líder da oposição, o deputado Carlos Jordi, foi muito grave. Quebra a harmonia entre os poderes, sim, está lá no artigo 53, imunidade parlamentar, por causa de uma troca de mensagem de um eleitor que estava no acampamento. Isso é um grande absurdo, é uma grande palhaçada.
nefasta que esse ministro tem feito com o nosso país, tem aprisionado o nosso país. Sabe onde é que o líder da oposição é perseguido? São nas ditaduras, como na Venezuela, como em Nicarágua. É assim que o nosso país quer continuar caminhando para uma ditadura. A oposição tem que se posicionar cada vez mais firme para que isso não se espalhe e não aprisione mais ainda esse país e conduza esse país para uma ditadura. Nós não vamos permitir isso. Carlos Jordi, líder da oposição, estamos contigo. Se for possível, nós vamos trancar a pauta no Congresso, até que o Congresso tenha uma posição firme do que a Justiça tem feito. Inquéritos intermináveis, isso é um grande absurdo. Nós não podemos nos comparar a ditaduras pelo mundo. O Brasil não é Nicarágua, o Brasil não pode ser uma Venezuela. Um líder da oposição sendo brutalmente perseguido. Em uma democracia isso é inadmissível que aconteça. Carlos Jordi foi eleito pela população do estado do Rio de Janeiro. Desconsiderar isso é também desconsiderar o voto popular. É jogar no lixo toda a democracia representativa. Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, vocês vão ficar dormindo até quando? Até o carro da Polícia Federal bater na porta de vocês. A simbiose formada por Lula e STF se tornou tão evidente, é tanto a mesma coisa que Flávio Dino e Lewandowski simplesmente trocaram de lugar. Então por óbvio que nós esperamos são ações ditatoriais por parte da Suprema Corte contra todos os opositores do governo Lula. Não se pode mais ter oposição nesse país. E o mais absurdo é que o Carlos Jordi não tinha acesso aos inquéritos, ao parecer do Ministério Público Federal, mas a CNN tinha, mas a Globo News tinha um documento supostamente sigiloso, vazado e publicizado apenas partes com o intuito de prejudicar alguém politicamente. É óbvio que Carlos Jordi não é o primeiro, mas também não será o último. Enquanto nós tivemos na presidência do Parlamento brasileiro covardes dirigentes. Se o sistema está indo pra cima do líder da oposição, imagina o que eles não fariam com todos os demais deputados da oposição. Imagina o que eles não fariam com a gente, cidadão comum. Então sim, oposição, nós apoiamos todas as medidas institucionais e democráticas que vocês tomarem contra esses abusos que estão acontecendo no nosso Brasil. Eu sou Douglas Garcia, se você concorda comigo, curta e compartilha esse vídeo. Valeu!